Vamos então à nossa segunda aula, né, da série relacionada com o nosso tema, a Petrobras e o pré-sal brasileiros, a inserção internacional do Brasil na indústria global do petróleo. Vamos falar sobre aspectos da história da Petrobras, abrangendo desde os primórdios até o final do governo Fernando Henrique Cardoso, período que antecede a descoberta das reservas do pré-sal no litoral brasileiro. Nesta aula, eu estou me baseando em várias fontes e, principalmente, vou dar o crédito aqui ao texto do professor Giorgio Romano, intitulado Petrobras em Marcha Forçada, que faz parte da bibliografia de vocês. É muito importante que vocês o leiam. Então, vamos lá, vou pegar aqui as anotações que eu fiz, né? Aspectos da história da Petrobras, né? O petróleo, ele entra na agenda do debate político brasileiro na década de 1930. Antes disso, houve tentativas isoladas de se encontrar petróleo desde o século XIX, mas essas tentativas todas fracassaram, né, e esse assunto estava de fora da pauta, né, das discussões políticas, né. Nos anos 30, as coisas começam a mudar. Era a época em que os veículos automotivos estavam mudando os sistemas de transporte no mundo inteiro. Começávamos a viver a era do automóvel. O petróleo, então, ele passa a ser visto em todas as partes do mundo como sinônimo de riqueza, o chamado ouro negro. O Brasil, naquela época, meados dos anos 30, ainda não tinha petróleo conhecido. Se imaginava que deveria haver petróleo no Brasil, se olhava para os países vizinhos, a Argentina tinha petróleo, a Bolívia tinha petróleo, o Peru tinha petróleo, a Venezuela, então, nem se fala. A Venezuela era um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, e nós aqui, nada. Mas havia a ideia de que, uma vez se encontrando petróleo no Brasil, que esse recurso deveria ser utilizado em benefício dos brasileiros, da sociedade brasileira, do desenvolvimento nacional, e não em benefício dos lucros das empresas estrangeiras. Era o governo do Getúlio Vargas, anos 30. Né? O governo do Getúlio Vargas, né, como é amplamente sabido, ele era pautado por um discurso nacionalista, né, e por políticas voltadas para a busca do desenvolvimento. Então, é nesse contexto que o petróleo vai começar a se tornar um assunto importante no Brasil. Em 1934, ocorre a Assembleia Constituinte do governo do primeiro período em que Getúlio Vargas foi presidente do Brasil. Na Constituição de 1934 é decretada a propriedade da União sobre o subsolo, né? Ou seja, o princípio que é vigente até hoje, né, e que é vigente em quase todos os países do mundo, de que a riqueza encontrada no subsolo pertence ao país e não ao dono do terreno. Esse princípio é aprovado, assim como é aprovada também a proibição das concessões de petróleo para estrangeiros. 4 anos depois, em 1938, já às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas cria o Conselho Nacional do Petróleo, CNP. Essa agência do governo federal é responsável pelo abastecimento de derivados de petróleo no país inteiro. É mais um passo
né, na implementação de políticas de nacionalismo petroleiro no Brasil. Né. É preciso notar o contexto internacional em que foi criado o CNP. O México tinha acabado de nacionalizar o petróleo, criando a empresa Pemex, num contexto, numa situação de conflito com as transnacionais, conflito do México contra os Estados Unidos e contra o Reino Unido. Em outras partes da América Latina, também ocorrem medidas nacionalistas na área do petróleo. A Bolívia já havia nacionalizado seu petróleo em 1936. A Venezuela avança na definição de medidas nacionalistas, longe ainda de nacionalizar as empresas estrangeiras, mas a Venezuela vai mudando aos poucos a sua relação com as empresas transnacionais em favor do Estado venezuelano. Era esse o contexto, e na presidência do CNP, do Conselho Nacional de Petróleo, Getúlio Vargas vai colocar um militar conhecido pelas suas posições fortemente nacionalistas, o general Horta Barbosa. Aquele era um tempo em que ainda havia militares nacionalistas no Brasil. Hoje em dia, a posição das Forças Armadas é claramente favorável aos interesses estrangeiros em praticamente tudo, inclusive na questão do petróleo. Um ano depois da criação do CNP, há um fato, um evento histórico no Brasil: finalmente se encontra petróleo. Essa descoberta ela ocorreu na localidade de Lobato, que faz parte do município de Salvador, Bahia, e é importante dizer que não tem nada a ver com o Monteiro Lobato, o escritor que participava ativamente do debate sobre o petróleo na época. Monteiro Lobato tinha uma posição muito peculiar. Ele era a favor de que o petróleo brasileiro fosse explorado por empresas brasileiras, porém empresas privadas. Ele era contra o monopólio estatal. Ele brigou muito com o governo do Getúlio, que era uma ditadura, foi preso, etc. Ele é um personagem importante daquela época, e é uma pura coincidência que a primeira descoberta de petróleo tenha ocorrido justamente num lugar chamado Lobato. Enfim, assim é a história. Durante a Segunda Guerra Mundial, no seu início, houve a primeira tentativa de instalação de uma empresa estrangeira de petróleo no Brasil. Tentou-se instalar a Standard Oil Company do Brasil. A Standard Oil, vocês já sabem, é aquela empresa estadunidense, fundada no século XIX pelo Rockefeller, que havia sido dividida em várias empresas menores no início do século XX, mas fora dos Estados Unidos, as filhotas da Standard Oil original continuavam a utilizar o nome de Standard Oil. A tentativa de criação dessa subsidiária da Standard Oil no Brasil foi vetada, barrada, justamente pelo general Horta Barbosa. Isso foi em 1940. No mesmo ano de 1940, ocorre a descoberta do primeiro campo de petróleo comercialmente viável. Aquele primeiro de Lobato teve um sentido puramente simbólico. O petróleo que se tirava dali era quase nada. O primeiro campo que realmente entra em operação no Brasil, que se mostra viável, é o de Candeias, também na Bahia, descoberto, conforme eu disse, em 1940. Àquela altura, início dos anos 40, a opinião pública brasileira e os atores que disputavam essa opinião pública, o cenário do debate político no Brasil já estava claramente dividido, polarizado em duas posições opostas. De um lado estavam os chamados nacionalistas,
Os nacionalistas viam o petróleo como um bem estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Na defesa do petróleo sendo explorado por brasileiros, sob o controle do Estado brasileiro, por uma empresa estatal brasileira, isso era visto como um símbolo de afirmação da soberania nacional. Argumentava-se que, se o Estado brasileiro não tomasse conta da exploração do nosso petróleo, esse recurso ele acabaria indo parar em mãos de empresas estrangeiras, e o Brasil, que precisava do petróleo para o seu desenvolvimento, ficaria na posição de refém de interesses externos. Já naquela época havia a ideia, uma ideia que é presente até os dias de hoje, da ligação entre o acesso à energia, a energia na forma de petróleo, e a industrialização. O petróleo como insumo para o avanço da indústria nacional, e o próprio processo de exploração de petróleo como um estímulo à criação de empresas brasileiras no ramo industrial, empresas que viessem a fornecer os bens, os equipamentos, os serviços necessários para a produção do petróleo. Essa, em síntese, o pensamento dos nacionalistas. Do lado oposto, haviam os liberais. Os liberais que eram chamados pelos seus adversários de entreguistas. A palavra entreguista, ela surge no vocabulário político brasileiro naquele contexto. Entreguistas, os que supostamente eram acusados, eram acusados de quererem entregar a interesses estrangeiros a economia brasileira, ou elementos fundamentais dessa economia. Eles preferiam ser chamados de cosmopolitas, que é muito mais chique do que entreguistas, que é uma afirmação bastante ofensiva. Mas enfim, os liberais, eles viam as empresas privadas, obviamente privadas, estrangeiras, como a solução para o problema da energia, do petróleo no Brasil. Eles argumentavam: nós aqui no Brasil não temos capital para isso, não temos tecnologia para isso. Se nós formos explorar o petróleo com os nossos próprios meios, com as nossas próprias empresas ou uma empresa estatal, isso não vai dar certo, isso vai demorar muito e nós vamos ficar atrasados em relação ao resto do mundo. Então, associavam uma ideia de modernidade a o protagonismo do capital externo nesse setor. Era um grande debate, um debate muito acalorado, que atravessa os anos 40, os anos 50, que mais tarde, agora nesse período do pré-sal, ele voltaria à tona mais ou menos com os dois argumentos dos dois lados, o lado nacionalista e o lado liberal, mas a gente vai chegar lá. Naquele debate, já nos anos 40, o empresariado brasileiro, ou seja, a burguesia, tomam claramente o partido em favor das empresas estrangeiras. Também a mídia ela participa desse debate a favor do capital externo, contra as posições nacionalistas, contra o monopólio estatal do petróleo. Alguns atores desse setor midiático são os mesmos que a gente vai ver muito mais tarde, já na nossa época, na nossa contemporaneidade, defendendo as mesmas posições. O Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, além de outros que não existem mais, como os diários associados, todos eles se alinham com os interesses das empresas de fora, atacando as posições nacionalistas, e as ideias que depois vieram se materializar na criação da Petrobras e na adoção do monopólio estatal do petróleo.
Em 1948, ali no bojo desse debate, o presidente Eurico Gaspar Dutra tenta aprovar no Congresso Nacional o Estatuto do Petróleo, com um marco jurídico claramente favorável ao capital estrangeiro. Ele não consegue a maioria necessária para aprovar as suas posições. No governo seguinte, Getúlio Vargas volta a ser presidente da República, desta vez não mais como um ditador, e sim como um presidente democraticamente eleito, e pouco depois da sua posse, em dezembro de 1951, no seu primeiro ano de governo, Getúlio Vargas envia ao Congresso um projeto de lei que cria uma empresa mista de petróleo no Brasil, uma empresa parcialmente estatal e parcialmente privada. Ao mesmo tempo, os setores mais nacionalistas lançam um outro projeto, um projeto substitutivo que previa a criação de uma empresa brasileira de petróleo 100% estatal, ou seja, excluindo qualquer participação privada na sua propriedade. Esse debate, se o petróleo no Brasil vai ser explorado por empresas privadas, quando se fala em empresas privadas, está se pensando basicamente em empresas estrangeiras, porque não havia no Brasil capital privado suficientemente para bancar os investimentos necessários para o negócio, a indústria do petróleo. Se seria o interesse privado, ou se seria o setor estatal que iria comandar a exploração do petróleo no Brasil. Esse é um tema que estava presente no debate político mais amplo, sobretudo por uma campanha que surge no final dos anos 40, a famosa campanha O Petróleo é Nosso. É uma campanha em favor da criação de uma empresa estatal de petróleo, e do monopólio estatal sobre esse recurso. A campanha O Petróleo é Nosso, ela vai crescer, ela vai entrar para a história como uma das maiores mobilizações populares que nós já vivemos no Brasil, uma campanha que vai englobar vários setores. Os estudantes tiveram uma participação fundamental, sobretudo através da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Houve também uma participação muito importante do Partido Comunista. O Partido Comunista estava na ilegalidade já desde 1947, no governo do Dutra, mas os comunistas continuavam na ativa e foram um dos grandes incentivadores e, enfim, participantes dessa campanha do Petróleo é Nosso. Mas uma campanha que vai além, que inclui alguns setores até mesmo liberais da política brasileira e que vai encontrar um forte apoio no setor militar, aqueles militares que tinham posições nacionalistas, a exemplo do general Horta Barbosa, que vai ser, ele já era velhinho nessa época, mas ele cumpre o papel de uma espécie de presidente de honra da campanha O Petróleo é Nosso. Então eram manifestações no Brasil inteiro, debates, enfim, essa ideia de o petróleo é nosso, ela pega muito forte ali junto à opinião pública, ela ganha muito apoio na sociedade. Finalmente, em 3 de outubro de 1953, depois de uma batalha parlamentar que durou 2 anos, o Congresso Nacional aprova uma lei, a lei de número 2004, famosa, a lei que cria a Petrobras e estabelece o monopólio estatal do petróleo. A lei foi aprovada e foi assinada pelo presidente Getúlio Vargas. Havia algumas concessões ao setor liberal nessa lei. O refino é deixado de fora do monopólio do petróleo, assim como a distribuição que chega até o público consumidor na forma de postos de gasolina. Um aspecto importante ressaltar
né, na formação da Petrobras é que essa empresa, ao contrário de outras empresas estatais de petróleo, né, criadas na mesma época, como a Pemex no México, no Brasil a Petrobras ela começa absolutamente do zero. Não haviam ativos petrolíferos prévios à existência da Petrobras. Os campos de petróleo existentes eram pouquíssimos no Brasil, né, os equipamentos, enfim, as refinarias, nada disso existia. Né, então a Petrobras teve que começar praticamente do nada, né, a investir, né, na consolidação, né, na sua consolidação como empresa estatal de petróleo. Né. A Petrobras ela enfrentava já logo no seu início obstáculos muito fortes. Né. Havia uma forte descrença, muito disseminada pela mídia, em relação à viabilidade dessa empresa. Né. E havia um desafio real, né, como começar a explorar um petróleo que ainda não existia. Né. Estabeleceu-se que o petróleo é nosso, mas cadê o petróleo? Não, para todos os efeitos práticos, não existia praticamente petróleo no Brasil naquela época, ou seja, existia esse que a gente conhece, quase todo, né, situado no mar, ali nas áreas costeiras de várias regiões do Brasil, mas isso não era sabido ainda na época. Né? E o outro obstáculo que a Petrobras enfrentava eram os argumentos, as teses liberais de sempre. Não temos capital, não temos tecnologia, Petrobras não vai dar certo, tem que entregar isso para os gringos, entrega para as empresas estrangeiras, que aí a coisa vai. Né? Essa ideia, né, derrotada no Congresso Nacional, continuava presente ali como uma sombra, né, sobre a trajetória da Petrobras. Né? Até os anos 60, nós só tínhamos no Brasil duas áreas, duas chamadas bacias de exploração do petróleo. Uma no recôncavo baiano, onde se deram as primeiras descobertas, e outra na fronteira entre Sergipe e Alagoas. Então, a produção brasileira de petróleo, né, nos primeiros 10 ou 20 anos de existência da Petrobras, era uma produção extremamente modesta. Né? A meta que existia no início de nós nos tornarmos autossuficientes em petróleo, evidentemente era impossível de ser cumprida. Ela foi substituída por uma outra meta, bem mais realista, que era o da autossuficiência brasileira em refino do petróleo. Então, já que não podemos substituir o petróleo importado, vamos substituir pelo menos os derivados. Vamos importar o petróleo cru e produzir aqui dentro os derivados, ou seja, a gasolina, o óleo diesel, o querosene de aviação, né, os insumos para a indústria petroquímica, etc., né, interiorizando, né, a agregação de valor, né, obtida dessa forma. Então, o foco da Petrobras naquele período, final dos anos 50 e boa parte dos anos 60, era a criação de uma rede de refinarias no Brasil, né, o que foi feito de uma forma bastante eficiente. Né. Haviam 3 objetivos que moviam a Petrobras naquela época. Em primeiro lugar, melhorar a balança de pagamentos do país. A gente, importando apenas o óleo cru e produzindo aqui os derivados, gastava menos dólares do que se nós não produzíssemos, se nós tivéssemos que importar também os derivados. Né? Em segundo lugar, objetivo relacionado com a industrialização, né? A criação de um parque de refino nacional favorecia, né, esse grande empreendimento que vai atravessar décadas da nossa história, né, de instalação de cadeias produtivas industriais no Brasil.
né? E um terceiro objetivo era a Petrobras, com a venda, a comercialização de derivados de petróleo no mercado interno, fazer caixa, obter dinheiro para financiar as prospecções de petróleo na esperança de encontrar um dia, né, poços de petróleo, enfim, mais produtivos, né, capazes de diminuir a nossa dependência do petróleo importado. A partir de 64, né, entra o regime militar, né, é implantada a ditadura no Brasil, e nesse período a Petrobras continua, né, avançando, né, na sua consolidação, né, é quando a Petrobras começa a voltar às suas pesquisas para o Oceano Atlântico. Né. Em outros lugares do mundo estava se descobrindo petróleo, né, offshore, né, petróleo em regiões marítimas, né, no litoral de vários países. Começa-se a desenvolver a tecnologia necessária para isso, e o Brasil embarca, né, por esse caminho, né, com grande sucesso. Em 1967, há uma descoberta histórica do primeiro poço de petróleo offshore no Brasil. No estado de Sergipe, o poço de Guaricema, a 80 metros de profundidade, ou seja, um poço considerado raso para os padrões da indústria petrolífera. Os avanços no início são muito lentos na prospecção petrolífera offshore no Brasil. Existe um grande fator desestimulante, que são os baixos preços do petróleo. Apenas $3 o barril de petróleo, né, naquela época, final dos anos 60 e primeiros anos dos anos 70. Então o retorno financeiro era muito baixo, pelo preço barato, baixo preço do barril, o risco exploratório era muito alto, né? Na grande maioria dos casos os poços perfurados não davam em nada, o chamado poço seco, né? Tudo isso levava a Petrobras a conduzir de uma forma muito lenta essa fase inicial da sua expansão. No final dos anos 60 e início dos 70, quando o general Ernesto Geisel, futuro presidente, ele vai ser o presidente da Petrobras, a Petrobras volta as suas atenções para o exterior, uma certa descrença no futuro da indústria petrolífera no Brasil. A Petrobras vai procurar petróleo no Iraque, aliás, um dos maiores poços de petróleo de toda a história foram encontrados pela Petrobras justamente no Iraque, mas a propriedade não ficou para a Petrobras e sim para o governo iraquiano, porque o contrato era um contrato apenas de serviço. E aqui internamente o foco da Petrobras naquele período, final dos 60, início dos 70, era muito mais em consolidar a criação consolidar o setor do refino, né, e enveredando para uma nova área na época, que era a da petroquímica. É criada uma subsidiária da Petrobras, que é a Petroquisa, muito associada à implantação do polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. O objetivo era estimular, né, setores estratégicos da economia, né, desenvolvendo, por exemplo, a indústria petroquímica, né, fortalecer a indústria brasileira de base, a indústria de bens de capital e as grandes empresas de engenharia, né, que vão, enfim, ali realizar, né, as obras necessárias para essa expansão industrial. Era um período de aumento muito forte do consumo de petróleo no Brasil, período do milagre brasileiro, período que vai de 67 até 73, 74 aproximadamente, né, é um período em que o consumo de petróleo no Brasil aumenta muito mais depressa do que a produção. O Brasil chega
ao ano fatídico de 1973, ao ano do choque do petróleo, numa situação de alta dependência das importações petrolíferas. Quando vem o choque do petróleo, 80%, né, desse combustível utilizado no Brasil era importado. O choque do petróleo ele abala muito fortemente a economia brasileira. É um impacto devastador, né, por conta do peso que a importação de petróleo tinha na balança comercial do Brasil. As importações do Brasil duplicam, aumentam 100% entre 73 e 74, né, a partir da conta petróleo, a partir das importações. Né. Em 74, né, o Brasil ele se vê numa situação lamentável em que mais da metade de todas as importações que são feitas no país, mais da metade é apenas petróleo. Né. Você soma tudo que o Brasil importava, máquinas, equipamentos, insumos industriais, produtos de consumo de todos os tipos, né, bens de alta tecnologia para empresas, para hospitais, etc., etc., tudo que a gente possa imaginar, né, equivalia, a soma de tudo isso equivalia apenas às importações de petróleo. Né. Então, o Brasil, a partir de 1974, ele se lança a uma busca frenética para diminuir as importações de energia. São feitos altos investimentos em hidroeletricidade, né, especialmente a construção da usina de Itaipu. Né. A busca do Brasil pelo uso pacífico da energia atômica, a construção de reatores nucleares, o programa atômico brasileiro ele recebe fortes investimentos, né, e dá um salto a partir de 74. E nesse contexto, né, é que surge a ideia inovadora da substituição da gasolina pelo álcool. Naquela época não se usava a palavra etanol, chamava-se apenas álcool. Né. É implantado o Proálcool, o Programa Nacional do Álcool, né, que visa a produção de álcool, né, para ser utilizada nos carros, basicamente em substituição à gasolina. E no campo do petróleo, especificamente, também ocorrem fortes investimentos na busca, né, de reservas de campos petrolíferos offshore, especialmente na bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Nessa época ocorre uma grande polêmica que envolve os chamados contratos de risco. Empresas estrangeiras eram chamadas a explorarem o petróleo no Brasil, ou seja, o monopólio estatal do petróleo estava sendo quebrado de certa forma, ou pelo menos flexibilizado. O governo brasileiro dizia que mantinha o monopólio do petróleo, simplesmente, né, se arrogava o direito de subcontratar empresas estrangeiras que viriam aqui procurar petróleo e, se encontrassem o petróleo, dividiriam, né, o resultado, né, dessa descoberta, né, a receita da produção petrolífera com o Estado brasileiro. E se não encontrassem nada, bancariam a despesa, né, não custaria nada para os cofres públicos, por isso eram contratos de risco. Né. Houve muita polêmica, porque claramente, né, era uma quebra do monopólio estatal do petróleo, né, porém, concretamente, mesmo com esses contratos de risco, quem no final acabou encontrando petróleo no Brasil, naquela época, foi a Petrobras. Todas as descobertas importantes de petróleo, e que foram muitas a partir da segunda metade dos anos 70, depois ao longo de toda a década de 1980, descobertas sempre offshore, ou seja, no mar, foram feitas pela Petrobras. A produção de petróleo, finalmente, ela começa a se tornar mais
robusta, mais significativa, né? O dado aqui que, né, dá ideia desse avanço da produção de petróleo no Brasil. Em 1967, a Petrobras produzia um pouco mais de 160 mil barris de petróleo por dia. 8 anos depois, em 1985, essa produção já era de 546 mil barris de petróleo por dia. Ou seja, quantas vezes mais? Quase 4 vezes mais do que em 1865. Então, foi realmente uma proeza da Petrobras. O professor Giorgio, no texto dele, ele observa, né, por que esses contratos de risco não deram certo. É que a Petrobras, né, ou seja, o governo brasileiro, entregava para as empresas estrangeiras aquelas áreas onde a chance de encontrar petróleo era menor, reservando para si as áreas mais promissoras. Mas isso não era dito, né? Isso a Petrobras podia fazer porque era ela que conhecia a geografia do litoral brasileiro, a geografia e as condições geológicas, né, do fundo do mar naquela área, né? Então, dessa forma, né, a Petrobras guardava para si, né, ali o filé mignon, né, da região onde eram feitas as prospecções de petróleo no litoral brasileiro. Conforme eu dizia, né, esse avanço da Petrobras, esse esforço na produção petrolífera offshore, né, ele foi altamente bem sucedido. No período de 1974 até 1983, né, de 345 poços que foram perfurados, descobriram-se 22 campos de petróleo em águas rasas do litoral brasileiro. É um período em que os investimentos da Petrobras eles passam a se concentrar na exploração e produção de petróleo. Quando se fala em exploração de petróleo, está se referindo à procura por petróleo, às prospecções. A indústria chama isso de exploração, né? E a extração do petróleo, né, a obtenção do petróleo físico, né, depois de ser descoberto, depois de se criar a infraestrutura necessária para a extração de petróleo, isto é chamado de produção. Então, o setor de EIP, exploração e produção, ele passa a concentrar a quase totalidade dos investimentos da Petrobras na década de 1980. Esse é um período também de grande inovação tecnológica por parte da Petrobras. Anos 70, anos 80, em termos internacionais, a tecnologia, né, para empreendimentos offshore de petróleo ainda estava engatinhando. Então a Petrobras, né, ela vai fazer a sua expansão justamente nesse período, né, o que dava uma certa igualdade de condições entre a Petrobras e as grandes empresas estrangeiras. A Petrobras vai então construindo a sua reputação e a sua trajetória como empresa de excelência em tecnologia de petróleo offshore, né? Culminando em 1992, quando a Petrobras ganhou o maior prêmio internacional de tecnologia em exploração offshore. Mais tarde ela ganhou outros prêmios equivalentes, até hoje ela é muito respeitada, né, pela sua tecnologia de ponta inovadora, né, aí nesse terreno. A Petrobras, né, ela se torna nessa época a empresa brasileira líder em investimentos em pesquisa e desenvolvimento e a empresa brasileira com maior número de patentes registradas. Esse avanço ele vai ocorrer apesar do contexto de crise, né, uma das piores crises da história do Brasil,
que ocorre ao longo de toda a década de 1980. É uma crise econômica gravíssima, em que o Brasil não conseguia pagar a sua dívida externa, né? É uma crise que vai afetar muito fortemente o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro ele chega numa situação próxima da falência, próxima do colapso das contas públicas, período de hiperinflação, desemprego, enfim, né? E vários outros males. Ainda assim, a Petrobras, entre as empresas estatais brasileiras, ela vai se notabilizar por ser aquela que melhor conseguiu resistir àquele período de crise. No governo Figueiredo, né, ocorre muito fortemente um processo de esvaziamento das empresas estatais. Essas empresas elas deixam de receber investimento público, porque o Estado estava falido, e os lucros das empresas estatais eles são desviados para cobrir rombos, cobrir buracos no déficit público. Pois essas empresas estatais elas, né, entraram em decadência e se dizia que elas estavam em situação ruim por serem estatais. Mentira! Elas estavam numa situação ruim porque o Estado não dava a elas condições de se desenvolverem. Mas esse argumento acaba sendo utilizado mais tarde pelos setores privatizantes, que vão dizer o tempo todo que empresa privada sempre é melhor do que empresa estatal. A Petrobras é a prova viva de que isto não procede, de que isto não é verdade. As descobertas constantes de petróleo, né, no Brasil pela Petrobras ao longo de toda a década de 80 esvaziaram esse argumento de que uma empresa estatal ela está condenada a ser ineficiente apenas por ser estatal. A Petrobras, ao contrário, sempre foi um modelo de eficiência, né? E houve, do outro lado, né, um entendimento por parte do governo, tanto do período final do regime militar, quanto o primeiro governo da nova república, né, o governo do presidente José Sarney, né, houve um entendimento do Estado brasileiro de que era fundamental, né, a atuação da Petrobras para aumentar a produção de petróleo no Brasil e dessa forma atender à demanda interna por combustíveis. Se a Petrobras fosse esvaziada também, o resultado seria catastrófico para as contas públicas, com o aumento, né, das importações de petróleo. Um momento que é o marco desse período, a Assembleia Constituinte de 1988, né, ali na Constituinte houve a consagração das ideias do nacionalismo econômico. Foram proibidos os contratos de risco, né, propostas de fim do monopólio, né, que foram aventadas, elas foram rapidamente descartadas, né, todo o marco regulatório que emerge da Constituinte de 88, né, ele favorece as posições nacionalistas, né, em torno da Petrobras e do monopólio estatal de petróleo. Para vocês terem uma ideia, né, uma decisão da Constituinte proibindo os contratos de risco foi aprovada por 441 votos contra 7 e 6 abstenções, né? Ou seja, mesmo aqueles setores liberais, né, favoráveis a todo tipo de proposta privatizante, né, acabaram sendo constrangidos, né, a votar a favor das posições nacionalistas na Constituinte, porque não havia espaço político para outra coisa, né? No entanto, né, a partir dos anos 90, os ventos mudam, né? As posições liberais elas passam a ganhar muita força, muito impulso a partir da eleição do Fernando Collor em 1989 para presidente da República, derrotando Lula, né, no segundo turno daquelas eleições, né. O Brasil então passa a viver uma época de avanço das ideias
neoliberais, né, a ideia de que é necessário encolher o Estado, de tudo que é estatal é ruim, né, as ideias nacional-desenvolvimentistas que haviam sido hegemônicas durante os 50 anos anteriores, desde a década de 30, essas ideias nacional-desenvolvimentistas elas vão sendo desmoralizadas e descartadas como sinônimos de populismo. Né? Uma figura muito representativa do pensamento liberal naquela época, o senador Roberto Campos, ele dava entrevistas e posava para fotografias com uns dinossaurozinhos de brinquedo que ele dizia que eram empresas estatais. Ele chamava a Petrobras de Petrossauro. Petrobras, que não tinha nada de dinossauro, era uma empresa extremamente moderna, eficiente, inovadora, mas nesse discurso liberal que era veiculado, ganhava um espaço tremendo pela mídia, né, eram chamados de dinossauros. Né. Era um contexto internacional, né, de grande avanço das ideias neoliberais. Nessa mesma época, a Argentina desmontou e depois privatizou a sua empresa estatal, a YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que foi a primeira empresa estatal de petróleo num país do terceiro mundo, num país em desenvolvimento, criada na Argentina, né, em 1922. As privatizações elas não começam pela Petrobras, né? Não havia condição política para colocar na agenda de privatizações uma empresa desse porte e com esse significado simbólico. Mas nas bordas, pelas bordas, começa-se a privatização. Então a Petroquisa, que havia sido criada lá atrás pelo Geisel, e a empresa de fertilizantes Fosfértil, que pertenciam à holding Petrobras, são privatizadas, né, ainda no governo do Fernando Collor. Né? E essa ofensiva privatizante ela vai ganhar mais força, né? Ela vai se afirmar, sobretudo, nos dois mandatos presidenciais do Fernando Henrique Cardoso, na década de 1990. Né, a partir de 94 até 2002. Em 1995 é aprovada a emenda constitucional número 9, que abre o setor de petróleo e gás do Brasil para ingresso de outras empresas além da Petrobras. Quando se fala outras empresas, leia-se, entenda-se, empresas estrangeiras. Isso foi em 95. 2 anos depois é aprovada uma outra peça de legislação fundamental, que é a Lei 9.478, conhecida como Lei do Petróleo, de 1997, que estabelece a propriedade do petróleo já extraído em favor das empresas concessionárias. Ou seja, a empresa privada que extrai petróleo no Brasil, ela faz o que quiser com aquele petróleo que ela extraiu. Vai vender para quem quiser, né, pelo preço que quiser, vai extrair o petróleo no ritmo que quiser. Né. E a Petrobras ela é mantida, né, mas ela passa a ser encarada do ponto de vista jurídico como uma empresa igual às outras, como uma empresa que vai disputar os blocos de exploração de petróleo em leilões, né, e em pé de igualdade com as empresas estrangeiras. Né. Leilões que são realizados, é criada um ator específico para fiscalizar o setor todo de energia, que é a ANP, Agência Nacional do Petróleo, que depois vai ter o seu nome incompridado, hoje se chama Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis. A Petrobras passa nessa época por um processo de privatização parcial, né? Ou seja, a propriedade da Petrobras ela é parcialmente privatizada. Ela se torna uma empresa de economia mista, na medida em que as suas ações, aquelas ações que correspondem à propriedade da empresa, são vendidas ao público brasileiro
e aos investidores estrangeiros na Bolsa de Nova York, de tal maneira que 2/3 da propriedade da Petrobras é transferido para mãos privadas através da venda de ações e o Estado fica com apenas 32,5% da propriedade da Petrobras. No entanto, o controle político da empresa, o controle das decisões da Petrobras continua nas mãos do Estado. 55,7% daquelas ações que dão direito de decisão na empresa permanecem em mãos da União. Agora, é uma mudança significativa. A empresa, a partir do momento que ela coloca as suas ações à venda na Bolsa de Nova York, ela se torna ali sujeita à interferência externa. Ela tem que respeitar as leis daquele mercado. Portanto, o Estado brasileiro perde, em parte, a soberania sobre a sua empresa de petróleo. E com a entrada em cena de um grande número de acionistas, mesmo que o poder de decisão continue em favor do Estado, os direitos daqueles acionistas eles precisam ser respeitados. E são muitos acionistas, os chamados minoritários da Petrobras. Todo acionista que não é o próprio Estado brasileiro é, por definição, um acionista minoritário. São mais de 22 mil acionistas minoritários no Brasil, aos quais se soma mais de 10 mil acionistas nos Estados Unidos. Essa situação vai criar constrangimentos futuros à ação, a trajetória da Petrobras. E a perspectiva do governo Fernando Henrique Cardoso, naquela época, é claramente da privatização da Petrobras, assim como muitas outras estatais foram privatizadas. A privatização só não acontece porque não haviam condições políticas suficientes para viabilizar então, o que seria essa transformação suprema. Então, eu termino por aqui essa parte da história, e na terceira parte dessa série de aulas vídeo eu vou falar então sobre o pré-sal e os desdobramentos todos da política brasileira de petróleo nos governos do Lula e da presidenta Dilma Rousseff. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Essa parte eu paro por aqui. Abraço a todos vocês.